ela fala inicialmente? Que, à medida que a consciência pública ela foi aumentando e aceitando que os preenchimentos hoje têm mais efeito, ou talvez é muito mais procurado do que a cirurgia plástica, aumentou a procura dos pacientes, aumentou a quantidade de produtos utilizados por profissionais e, consequentemente, aumentou complicação, aumentou intercorrências, aumentou efeitos adversos. Inicialmente, a autora nos fala sobre isso. Então, compreender as diferenças características, as capacidades de técnicas de injeção, os riscos, as limitações dos preenchimentos que estão disponíveis no mercado, é essencial para que os injetores reduzam os riscos de complicação. A complicação ela acontece, mas nós podemos reduzir os riscos. Então, nós temos que ter um entendimento como as diferenças de características, inclusive de marcas, ter o cuidado de ler a bula para saber de fato o que está dentro daquele preenchimento, quais são os componentes, os derivados daquele preenchedor, saber sobre as limitações daquele preenchimento, como, por exemplo, o crosslink. É muito importante, vocês vão ver mais à frente que a densidade, ela interfere, inclusive, no tratamento, principalmente com a hialuronidase. Mesmo nós sabemos que a hialuronidase, ela tem, de fato, o objetivo de degradar aquele preenchedor, nós sabemos, na prática, que ele não degrada igualmente para todos os preenchedores. Então, quanto mais denso o preenchedor, a hialuronidase possivelmente deverá ser seriada, porque ela não vai degradar de uma vez. Então, a gente sabe que na prática clínica, essa diferença de densidade pode sim diferenciar. Então, vamos lá para o próximo slide. É essencial que para que os injetores reduzam os riscos de complicações. Primeira coisa, compreender as diferentes características, que é o que eu acabei de falar para vocês, as capacidades que o preenchedor tem, as técnicas de injeções, deixa eu só afastar um pouquinho isso aqui, para eu ler junto com vocês o artigo. Os riscos, as técnicas. Técnica é muito importante, porque pela técnica você consegue delimitar o plano, saber o plano que você está e, consequentemente, riscos e limitações dos preenchimentos que estão disponíveis. Isso requer familiaridade do especialista ou do profissional em questão em relação às propriedades e complicações potenciais de ampla gama de produtos que nós temos hoje no mercado, inclusive aqueles que ainda não estão disponíveis no nosso país. É importante, e nós sabemos que hoje em dia a vinda desses produtos estão cada vez mais rápidas. Então, é importante que nós possamos estar familiarizando com os produtos que vêm chegando no mercado. E a autora diz que quanto maior o grau de crosslink, a concentração do produto aqui, ó, e o tamanho da partícula, maior a viscosidade e a elasticidade, e maior a degradação pela hialuronidase. Então, nós sabemos que a diferença do crosslink vai ser diferenciada quando aplicada a hialuronidase, que é a enzima responsável pela degradação do produto com ácido hialurônico. Outra coisa que a autora nos fala é que a incidência de efeitos adversos e evento após tratamento estão relacionados à técnica de injeção versus a composição química do preenchimento dérmico. A composição química ela é muito importante. Então, esse artigo fala que a incidência dos efeitos está ligado tanto à técnica de injeção quanto à composição do preenchedor. Certo?